Graças a Deus. Meus amados, quero cumprimentar a amada Igreja do Cordeiro com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor, povo de Deus. Meus amados, com alegria que nós estamos neste culto de missões, adorando ao Senhor, bendizendo a Ele, e se alegrando nessa noite na presença do Senhor. Porque a bondade dele tem acompanhado a sua igreja, né? A bondade, não teve lista não, né? Distante. A bondade dele tem acompanhado a sua igreja, tem acompanhado o seu povo e tem acompanhado os seus filhos. Meus amados, quero louvar a Deus nesta noite também especial pela vida da irmã Andréia, né? Glória a Jesus. A irmã Andréia passou esses dias por um procedimento aí, né? Procedimento médico, um procedimento cirúrgico, mas graças a Deus, hoje ela está aqui. Graças a Deus. Os irmãos querem se alegrar pela vida da nossa irmã, dizendo glória a Jesus. Amém? E quantos querem oferecer esse culto em culto de ações de graça pela vitória dela, né? Os irmãos querem receber com alegria, levante a sua mão e diga novamente glória a Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus, estamos felizes pelo seu retorno e que graças a Deus tudo saiu bem, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Meus amados, vamos continuar adorando, louvando ao Senhor, bendizendo a Ele, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Meus amados, hoje é culto de missões. E hoje tem lançamento de projeto, né? Lançamento de projeto novo aí. Glória a Deus. E ainda a gente sabe que é difícil, né? É mais um desafio, mas é sempre animador. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque Deus tem sido bom para com seu povo. Como Ele é o dono da obra, é Ele quem se responsabiliza, é Ele quem vai na frente, é Ele quem faz tudo, então a gente dá glória a Deus, só executa o que Ele manda, né? Glória a Deus. Mas antes do lançamento do projeto oficial dessa noite, gostaria de deixar uma palavra ao teu coração. Abra a tua Bíblia em João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, versículo de número 12 a seguir. João 13, 12 a seguir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 12 a seguir. Graças a Deus. Glória a Jesus. Guardar os irmãos. Tem o Kids, né? Desculpa o Kids. Cadê os irmãos? Quem que vai estar ministrando, né? A irmã Marcela, né? Marcela vai estar se apresentando aqui e as crianças, né? Glória a Jesus. Graças ao Caleb já não quer mais ser criança. Glória a Jesus. Você pode estender sua mão para cá? Deixa o textozinho aberto aí. Estenda sua mão para cá. Glória a Jesus e vamos orar, viu? Por estas crianças. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai Santo, eterno e poderoso a Deus. Ó meu Senhor, queremos te apresentar os teus filhos que estarão indo ainda ali, Senhor, para o culto Kids. Cada uma destas crianças, a menor, a maior. Meu Deus, abençoa poderosamente. Ajuda a tua serva, a tua filha que vai ministrar o coração delas. Ó meu Senhor, ajuda pelo poder do teu Espírito a cravar dentro do coração de cada um deles a tua palavra poderosa, meu Pai, porque é esta quem fica em nós. Pai Santo, nós te clamamos e te pedimos por fé, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha uma vizinha, meus pais não serviam a Jesus, eu me lembro que tinha uma vizinha que aqui lá, ela me levava para a escola dominical, né? Eu me lembro no domingo pela manhã, tem coisa que fica, né? Criança é engraçado, né? Fica na imagem, você passa o tempo que for, mas ela fica cravada na imagem. Eu me lembro ainda da história de Sansão, de Dalila, por isso que as irmãs infantil usam muito lúdico, né? Para transparecer aquilo, e até hoje aquelas imagens ainda ficam cravadas nos meus olhos, na minha mente, por isso que é tão importante esse ministério, que é o ministério infantil, a qual Deus tem levantado aqui pessoas para amar esse ministério e também executá-lo. Amém? Os irmãos conseguiram achar aí? João 12 diz assim: depois que lhes lavou os pés, João 13, 12. Depois que
Esse texto, do capítulo 12, do versículo 1 até por volta desse versículo aqui, é um texto glorioso, mais um, né? Que remete uma glória sem precedentes, porque nos mostram a grandeza do nosso Senhor e a grandeza do nosso Mestre, daquele que nos alistou para a sua grande obra. Observe o texto sagrado. O texto aqui, do versículo 1 até o versículo que ora nós fizemos leitura, ela nos remete a uma história, a um acontecimento, a um momento em que Jesus ele está reunido com seus discípulos ali. E quando Jesus estava naquele momento reunido, eu vou até contar a história toda, para não ficar contando história pela metade, viu? A Bíblia vai dizer que estava próximo o momento de Jesus ser entregue para ser crucificado. A Bíblia fala que era por volta de uma quinta-feira. Jesus escolhe 2 discípulos, escolhe Pedro, escolhe João, e manda para que eles encontrassem um determinado homem. Diz assim: olha, o mestre pediu, vamos usar a linguagem de hoje, pediu para arrumar lá aquilo que ele tinha te falado antes. E a Bíblia vai falar que aquela pessoa, a qual não é revelada aqui, prepara ali um ambiente mobilado, um ambiente organizado, e para receber tanto Jesus como seus discípulos para aquela que seria chamado de a última ceia pascal, o último momento de encontro ali ainda com Jesus e antes da crucificação de Jesus e seus discípulos ali amados. E a Bíblia diz que ao chegar quinta-feira à noite, quinta-feira por volta da noite, nesse mesmo período, logo depois desse acontecimento, Jesus ali vai subir para o jardim. E antes disso, a Bíblia diz que Jesus agora está reunido naquele cenáculo. Jesus está reunido naquele local. E a Bíblia diz que ele está com os discípulos. A Bíblia diz que ele vai partir o pão com os discípulos. Ele mesmo vai partir o pão, vai ceiar, ceia como se fosse uma refeição. Ele vai ter aquela refeição com os seus discípulos. E depois de entregar, depois de passar aquele momento, quando já se encerrava-se a ceia, a Bíblia diz que Jesus sai da sua cadeira, pega um recipiente com água, pega ali uma toalha, levanta ali aquelas suas vestimentas, e a Bíblia diz que assenta-se e começa a chamar os discípulos. O texto, é óbvio que o texto vai falar, o texto nem vai dizer que ele começa a chamar. O texto dá a entender, quando você lê as entrelinhas, o texto dá a entender que Jesus, na verdade, ele sai, começa a lavar os pés dos discípulos, lava o pé do primeiro, depois ele sai, lava o pé do segundo, depois ele sai e vai lavando os pés dos discípulos. E a Bíblia diz que ele vai se aproximando-se ali, aproximou-se, versículo 6, e aproximou-se depois de Simão Pedro. Ou seja, você dá a entender que ele estava indo lavando os meus pés, Senhor. E logo depois Jesus responde para ele: o que eu faço, tu não sabes.
do que é humildade. Antes de entrar na palavra em questão nesta noite, eu gostaria de lembrar para vocês, a gente até discutiu isso na nossa escola dominical hoje pela manhã, eu queria lembrar para os irmãos alguns conceitos que se tem de humildade. Um dos primeiros conceitos de humildade é aquele que é opositor à arrogância. Por exemplo, uma pessoa que é arrogante, que trata as pessoas, ou seja, que tem um lado comportamental. Escute, olha para cá para você entender isso aqui nessa noite. Que tem um lado comportamental, um pouquinho agressivo, né? Um pouquinho agressivo, que às vezes não utiliza as palavras de maneira assim tão correlatas, tão, vamos dizer assim, tão gentil, tão educada, que consegue agradar a todos ali. É um conceito que nós temos, o quê? De humildade. É um conceito que nós temos de humildade. Um outro conceito que nós temos de uma pessoa que é humilde, ela está relacionado com o que a pessoa tem. Por exemplo, se uma pessoa ela tem vários bens, tem riquezas, tem valores financeiros avantajados, nós normalmente diremos que aquela pessoa ela é uma pessoa, vamos dizer assim, um pouquinho, né, bem conceituada. Mas aquele que não tem essas mesmas riquezas, esses mesmos valores, é uma pessoa que vive uma vida comum. Você vai dizer o quê? Não, aquela pessoa lá é humilde, mas não no sentido da palavra, mas no sentido ali que é uma pessoa que não tem muitas riquezas, que não tem muitas posses, e assim sucessivamente falando. E todos esses conceitos, meus amados, a gente pode até confundir com o termo humildade. Esses conceitos, eles podem ser confusos. E até deles, um dos principais. Como, por exemplo, alguém que é muito gentil. Por exemplo, você vai observar que no lugar que você chega, que talvez você chegue, e que você encontra uma pessoa que sai cumprimentando todo mundo. Eu vou aqui, oi, Daniel, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Oi, Jackson, tudo bem? Oi, irmã Rosinha, tudo tranquilo? Normalmente, pessoas que chegam no lugar são bastante gentis, educadas, nobres no seu tratar. Elas são consideradas pessoas o quê? Humildes. As pessoas vão dizer, olha, tá vendo fulano tal? Ele chega e ele sai falando com todo mundo. É assim ou não é? Ele chega, ele vai falando com todo mundo. Por exemplo, você está na sua empresa. Aí você, por exemplo, chega lá e você dá bom dia para todo mundo que está lá. Aí chega alguém que já está bem a correr, a pessoa às vezes chega atrasada, né? Já vai direto, ele não fala com ninguém, tá vendo? Arrogante, presunçoso. É mais ou menos assim. Por quê? Porque são conceitos que eles são criados, que são formados. Porém, meus amados, lembre-se, a Bíblia Sagrada, ela verdadeiramente transforma a nossa mente. Ela renova a nossa mente. Ela pega todos os conceitos normais. A gente passa a vida todinha aprendendo conceitos novos. Por exemplo, se você imerge-se num ambiente, você começa a aprender palavras novas, formas de comportamento novo. Mas aqui, Jesus está dizendo que o conceito principal de humildade não está em nada relacionado com esses conceitos que nós aprendemos. Por exemplo, vamos citar alguns dos tais. Se eu dissesse para você, para quem é para você o maior exemplo de humildade que já existiu, senhores jovens? O maior exemplo de humildade que já existiu no mundo. Quem é o maior exemplo? Aí todos vocês diriam quem? Jesus. Porque ele é mesmo, certo? Ele é o maior. Por isso que nós não seguimos a outro. Nós seguimos a ele. Se tiver uma coisa que nós temos que aprender, nós aprendemos dele. É ele quem nos ensina. E aqui, meus amados, Jesus vai
mostrar que essa concepção, esse conceito de humildade baseado naquilo que a gente conhece, não é normal. Por quê? Porque você já começa olhando para Jesus, repreendendo Pedro. Pedro vai dizer: nunca me lavarás os meus pés. Porque na mentalidade de Pedro, ele tinha Jesus como uma pessoa o quê? Superior, com uma autoridade a velar. E agora estava essa autoridade a revelar, lavando os pés dos seus discípulos. Era mais ou menos assim. Era uma ideia de um rei. Naquela época era normal. A ideia de um rei que tinha sobre o seu reinado. Você já imaginou um rei agora chamando os seus súditos? Ei, súditos, venham todos aqui aos meus pés. Agora, deixa eu, o rei, lavar os vossos pés. Ele tinha Jesus como uma ideia de governo, de uma autoridade maior. Então, para ele, aquilo ali era algo que não se compreendia, que não era aceitável, não era desejável. Mas Jesus não ia passar o seu ministério ensinando a homens que ele chamou de seus discípulos, sem deixar-lhes aplicados esta grande e valiosa lição. Não é à toa que ele mesmo disse: olha, o que eu agora faço, vocês não compreendem, mas vocês compreenderão. E agora, meus amados, nós começamos mais ou menos compreender esse conceito de quê? De humildade. Observe que o conceito de humildade não está referido a questões financeiras. Não é porque uma pessoa não tem grandes posições. O conceito de humildade não está se referindo-se a comportamento, maneira com que você trata. Porque se fosse assim, o próprio Jesus já estaria excluído da nossa listinha lá de exemplo de humildade. Porque o conceito do ser humano, ele é muito diferente do conceito bíblico. Por exemplo, você quer ver uma pessoa que é um popstar nos dias atuais. Se ela, por exemplo, ela sair ali, ela termina um show, sei lá o que ela faça. E se ela, por exemplo, ela sair do show e começar lá, entre aspas, os seus fãs. Né, os seus fãs. A humanidade escolhe cada pessoa, né, para ser seus mentor, para ser aquele que vai ser mentor seu. Mas vamos lá. Aí as pessoas saem por ali e aquela pessoa começa a tocar nas mãos, tira foto, faz aquela outra coisa assim, gasta 30 minutinhos. Sabe o que é que as páginas, os jornais de notícias vão dizer no outro dia? Fulano de tal, ainda com uma grande fama, se mostrou de uma grande humildade, de uma terrível humildade, porque ainda tirou minutos do seu tempo, ainda cansada, depois de uma longa jornada de shows, e foi dar atenção aos seus fãs ali. Agora você já imaginou Jesus? Pensa aqui comigo e observe a cena. Analise a cena. Agora estava Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai operar. Um dos grandes milagres que ele operou, que era a multiplicação de pães e de peixes para alimentar uma multidão. E a Bíblia diz que depois que Jesus alimentou aquela grande multidão, Jesus continuou, né, operando, fazendo tais milagres. Mas Jesus, em certo momento, logo depois do acontecido, observou que o pessoal queria era exatamente o quê? Pães e peixe. E olha que Jesus, até naquele momento, já era uma pessoa muito bem conhecida naquela região, naquele tempo. Sabe por quê? Porque ninguém ajuntava tanta gente igual Jesus juntava. Você pode observar. Aonde era a notícia? Era, ó, Jesus está ali. Uma grande multidão corria notícia rápido. Jesus está chegando
Jesus está chegando aí, Jesus está chegando aí, Jesus está vindo, e aquele centro, uns queriam ver apenas Jesus. Outros queriam algo da parte dele, como a mulher que foi curada de um fluxo de sangue. Ou então, alguém que estava com uma enfermidade, um paralítico que não conseguia dar, um cego que não conseguia ver, alguém que conduzia, que levava um parente. E a Bíblia diz que ele fazia milagres, sinais e maravilhas. Mas multidões iam até Jesus. Mas num certo momento a Bíblia diz que Jesus, depois de fazer aquele milagre, sabe o que foi que ele fez? Ele saiu, e parece que saiu assim pela porta de trás, assim, ó. Chega no final da noite, aquela grande multidão que estava ali, a Bíblia diz que Jesus pegou, os discípulos pegaram o barco e foram junto ao mar, e Jesus depois ele saiu lá por longe, por trás, e as pessoas vendo que Jesus não ia voltar, parece que Jesus pegou um caminho diferente, Sérgio. Sabe por onde que ele foi? Ele começou a pegar o caminho do rio, ele começou a andar sobre o mar. Aí andava, um caminho diferente do que eles observavam. Por isso que não encontraram ele. Imagina que eles botaram gente para todo lado, para quando ele descesse. Mas Jesus resolveu pegar um caminho muito diferente do que eles imaginavam. Aí eles têm um encontro logo com os discípulos ali. Mas uma pessoa dessa, nos conceitos modernos de hoje, diria que era uma pessoa o quê? Arrogante, mal educada, desumilde. Irmã Jandira, desumilde. Uma pessoa que deixou todos os seus fãs lá, o seu aparato de pessoas lá, e resolveu sair sem dar nenhuma explicação. Então, logo, o conceito de humildade ele começa a reverter, receber uma mudança em nossa mente. Então, humildade não está atrelado a isso. Em outro momento, a Bíblia diz que uma grande multidão ali se junta. Aí Jesus começa a ensinar e aquela multidão começa a crescer, começa a crescer. Aí Jesus começa a dizer, olha, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Aí sabe o que acontece com a multidão? A multidão, que palavra é essa? Que palavra dura é essa? Jesus começava a falar assim, de maneira poderosa, sabe? E a multidão agora não queria mais aceitar. Sabe por quê? Porque palavras verdadeiras, ela leva muitas pessoas a serem confrontadas. Confrontadas com o quê? Com o que é, com o que pensam, com o que imaginam. E até destrói, muitas vezes, concepções erradas. Concepções erradas. Mas sabe o que vai acontecer? Eles não queriam aceitar. Aí começaram a fugir, igreja. Fugir. Aí sobra lá uns tantos, poucos. E sabe quem está nos meios dele lá? Os discípulos de Jesus. Aí o Jesus olha para os seus discípulos para a gente lembrar de conceito de humildade. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, e vocês? Vocês não querem não? E aí, o que é que você diria de Jesus? Esse aí, desculpa a expressão, viu? Vamos dizer que não fosse Jesus, fosse o pastor, qual é o nome aqui? O pastor John. Vamos dizer que fosse o pastor John ali, falando aquele negócio, a multidão saiu da igreja, aí sobrou uns tantos pais, depois dele ter prego aquela mensagem mesmo, arrancou tudo, não ficou nada de fora. E depois ele olha para aqueles tantinhos que sobraram ali, vamos lá, para os seus obreiros. Ele olha, e vocês, obreiros? Vocês não querem acompanhar, não? Os outros? E aí? Lá fora estava o quê? O zum, né? Estava fora, estava o zum. Esse pastor aí, isso não é humilde, não. Isso é arrogante. Isso não tem nada de humildade. Então, se Jesus é o maior exemplo de humildade, logo eu aprendo também que o conceito de humildade não está ligado a comportamento. Mas a resposta de Pedro, só para não esquecer, foi o quê? Para onde que eu vou, Senhor? Se somente tu tens palavra de vida eterna. Mas, voltando aqui para o conceito, isso também não é conceito, Sérgio, de humildade. Não está relacionado com isso. Aí logo depois, Jesus vai responder para ele. Entendeis o que vos tenho feito? O que foi que Jesus fez aqui, meus amados? Jesus lavou
os pés dos discípulos. E depois ele vai dizer: vós me chamais mestre e Senhor, e vocês fazem bem. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, meus amados. E aqui ele mostra para nós: ei, no reino de Deus não tem ninguém grande. Quem quiser ser grande vai ser o menor. Vocês compreenderam isso? Quem quiser ser grande vai ser o maior. Por exemplo, na igreja começa com a pessoa do pastor. O pastor, ele é servo de todos. À medida que os obreiros eles vão sendo levantados, por exemplo, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, ordenações pastorais, o que vai acontecendo? Na verdade, ele vai diminuindo. É uma escada, Wells. Não é para cima, é para baixo. E tem muita gente que não consegue entender isso, né? Na hora que bota uma gravatinha, não é o caso daqui, graças a Deus. Na hora que coloca uma gravatinha, eu não pinto parede, né, Sérgio? Eu não pinto parede. Na hora que coloca alguma coisinha, eu não limpar o chão da igreja. Isso não. Isso é coisa dos auxiliares. É mais ou menos assim, né? Isso é coisa dos auxiliares. E aqui eu estou citando exemplos aqui do nosso meio. Existindo vários outros exemplos que poderíamos com certeza citar. Por exemplo, Jesus agora vai ligar o conceito de humildade relacionado ao serviço prestado uns aos outros. Primeiro conceito de humildade, amados: reconhecer e se colocar na forma de servo. O que foi que ele fez? Ele, sendo Senhor e mestre, ele retira-se desta posição. E o que é que ele faz? Ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. Você está compreendendo isso aqui? Ele está ensinando. Ele está dizendo: vocês agora compreendem o que eu estou falando para vocês. Se querem ser meus discípulos, tem que sempre se colocar na posição de servos. E servo, ele serve todos os demais. Ei, o conceito de Jesus de humildade que ele nos ensina aqui é assim: não independe de pessoas. Não está relacionado à questão financeira. Não está relacionado à questão comportamental. Está relacionado ao seu servir. Você entende isso aqui? Ao seu servir. Só que existe aquele tipo de serviço que, dentro desse conceito de humildade, ele também é rejeitado por Deus. Por exemplo, o pastor na igreja é uma autoridade espiritual. Sim ou não? Sim. Aí, preciso de alguma coisa, é o pastor quem pede. Aí o irmão vai dizer o quê? Sim, Senhor, pastor. Estou aqui. Aí o outro vai, né? Sim, Senhor, pastor. Estou aqui. Tem uma necessidade, eu preciso dar uma carona para o irmão. O irmão precisa de alguma coisa. Se é o pastor, sim, pastor. Estou à disposição. É o pastor. Está fazendo alguma coisa errada? Não, está certo. Aí às vezes chega o irmãozinho lá no final do banco. Irmão às vezes humilde, pouco fala no culto, pouco diz alguma coisa, pouco abre a boca. Está passando às vezes por uma situação difícil. Aí na hora que o irmão precisa, o irmão olha assim, não. Se fosse o pastor que estivesse pedindo, é que eu ia. Mas como meu irmãozinho, deixa o outro servir a ele. Esse exemplo de serviço, ele não serve para o reino de Deus. Ele não serve para o reino de Deus. O exemplo de humildade que Jesus nos ensina, ele tem que servir a todos
independentemente do seu rosto, da condição social, de se você conhece ou não. O seu serviço também, em humildade a Deus, não depende também de se você gosta daquela pessoa ou se você não gosta daquela pessoa. Se você vai com a cara dela ou se você não vai com a cara dela. Não independe de tudo isso. O serviço a Deus deve ser prestado ao Senhor nosso Deus. Isso aqui é o que Jesus nos ensina como exemplo de verdadeiro quê? Humildade. Por que Jesus foi o exemplo maior de humildade? É porque ele serviu até a Judas, que ele sabia ou não sabia? Sim ou não, Senhor? Sabia ou não sabia? Até a Judas, que ele sabia tão tal, que ele disse assim, olha, um no meio de vós aqui há de me trair. Aí depois ele ainda revelou, aquele que levar a mão comigo. Ou seja, eles tinha certeza. Ele sabia do projeto. Mas ainda assim serviu a quem? A todos, senhores. Independentemente de quem seja. E aqui fica o exemplo para nós, a sua igreja, para mudar, renovar a nossa mente, renovar nossos conceitos de humildade, de serviço. Ele vai mudando nossos conceitos. Não importa quem. Sirva aquele que te alistou. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Sirva aquele a quem te alistou. Porque este é o verdadeiro exemplo de humildade. Servir o que? Uns aos outros. E que esse transbordar, já estou quase encerrando, e que esse transbordar, ele não pode ficar somente aqui dentro. Você entende isso, meus amados? Esse transbordar, ele não pode ficar somente aqui dentro da igreja. Aqui é bom demais, aqui você conhece todo mundo, né? Com o tempo aqui, os começos chegam aqui, você conhece. Você faz, e fora, irmãos? E lá fora, quando você tem que se submeter até quem você não gosta. Mas Jesus diz, olha para você do alto. Ei, do alto, você não vê o rosto dele. Ele fala assim, ó, não, tem que se submeter. Ele fala para você, não, assim não. Tem que servir. Ele fala para você, não, desse jeito não. Tem que se submeter. Tem que servir. Ei! Mas fulano de tal me humilhou. Aí entra os conceitos modernos, né? Entre os conceitos modernos. Eu não vou me aceitar isso. Eu me amo. Já viu esse conceito moderno? Eu me amo. Eu me valorizo. Eu preciso me valorizar. Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? A Jesus lá do alto. Ei, meu servo, ei, minha serva. Eu te valorizo. Você entende isso? Do alto ele te responde. Eu que olho para ti. Eu que te justifico. Eu que entro nas tuas causas. Eu que velo por ti. Eu que dos altos céus abro as janelas e te abençoo. Não precisamos de justificação humana. Só precisamos de descer a quem? A posição de servo e servir uns aos outros. Sempre em quem, amados? Em amor. Já estou encerrando. Olha o versículo 13 aí, o começo.
capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aí. Olha o que Jesus vai dizer. Como assim servir? Ora, versículo 1. Ora, hora de passar deste mundo para o Pai. Agora, vírgula. Como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Você entendeu isso aí? Ele não serviu por aparências. Ele serviu porque o amava. E assim deve ser também o nosso amor. E nesta noite, meus amados, é noite de se colocar na posição de servo. É noite de se colocar na posição do servo. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Você pode repetir comigo? De maneira que haja... Peraí, tire voz, coloque em mim. De maneira que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, até o fim, ele fez o quê? Jesus, até o fim, ele amou todos aqueles que ali estavam.